No vídeo de hoje nós vamos resolver questões da NBR 10.126 que trata da cotagem em desenhos técnicos. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar novamente da NBR 10.126. Então, se você não assistiu o vídeo de quarta-feira, que eu explico toda a teoria, da NBR 10.126, os principais pontos cobrados em prova, então vai lá, assista o último vídeo, porque ele ficou muito legal, muito resumido com os pontos que realmente caem em prova, tá? E aqui hoje nós vamos treinar um pouco, a gente vai resolver questões sobre esse assunto para ver o que realmente cai em prova e como que é cobrado isso, tá? Vamos para a primeira questão. Em relação à cotagem de desenhos técnicos, a NBR 10.126 de 87 recomenda certas padronizações, entre elas a direção e o posicionamento dos elementos numéricos indicativos do dimensionamento dos elementos cotados. Nesse contexto, analise as figuras a seguir. Então nós temos duas figuras aqui. Muito provavelmente não vai estar tão nítido aqui para você os números, mas eles não são o mais importante não, tá? O que você precisa saber aqui são os métodos de cotagem, é isso que a questão está pedindo, tá? Ela quer que você saiba se os métodos que foram utilizados aqui estão corretos ou não. E lembra que nós temos dois métodos de cotagem. O primeiro método é aquele método em que a cota deve ficar acima da linha de cotagem, tá ok? E preferencialmente no centro. E o segundo método, nós temos aquele método em que a cota ela interrompe a linha de cotagem e fica no meio também. Só que um detalhe, tanto um método quanto o outro, eles devem ser usados separadamente, eles não podem se mesclar, tá ok? Então vamos ver aqui. Considerando as recomendações da 10.126 e as representações dadas, assinale a alternativa correta. A. Nenhuma das duas figuras está correta, uma vez que não é permitida a utilização de texto de cota em sentido ou inclinação diferente das linhas de cota que o acompanham. Então a primeira informação importante que nós precisamos ver aqui é se eles misturaram métodos, porque daí a cotagem estará errada, né? Na figura 1, nós temos a parte de cima lá, tendo o primeiro método, né? Porque a cota está acima da linha de cotagem e no meio, tá ok? Na figura 1, na lateral direita, né, olhando de frente, na lateral direita, nós temos o mesmo método de cotagem, então também está ok. Na embaixo, nós temos também o mesmo método de cotagem, porém, na última cota, na cota da inclinação, né, na diagonal, nós temos um método de cotagem 2, que é o método em que a cota ela corta a linha de cotagem. Portanto, se a figura mesclou dois métodos de cotagem, essa figura 1 está errada, tá ok? Só que assim, esse método de cotagem aí de acompanhar paralelamente, né, essa inclinação transversal, isso está correto, tá? É próprio do método 1. Porém, o que está errado é realmente você mesclar esses dois métodos. Na figura 2, vamos ver. Acima nós temos o método 2, né, que você corta a linha de cotagem. Na lateral direita também, embaixo também e na transversal, né, nessa diagonal aqui, também. Então a figura 2 está correta, ela utilizou somente o método 2 de cotagem, tá? Então vamos ver. Agora vamos voltar para a letra A. Nenhuma das duas figuras está correta. Aqui você já pode descartar, porque a figura 2 está correta sim. B. Apenas a figura 2 apresenta método correto de apresentação dos textos nas cotas, uma vez que se pode utilizar tanto textos de cotas horizontais quanto textos alinhados às linhas de cota, mas não simultaneamente. Muito bem, é exatamente o que diz a norma. Você pode utilizar os dois, porém separadamente, né? Então a letra B é o nosso gabarito, mas vamos continuar. Apenas a figura 1 não, e as duas figuras apresentam métodos corretos de apresentação dos textos das cotas, uma vez que são permitidas tanto a utilização do texto alinhado às linhas de cota, quanto dispostos horizontalmente à escolha de quem o representa. Não é bem assim. Porque, como nós já vimos, você não pode usá-los simultaneamente, você precisa escolher entre um ou outro método. Próxima questão. Utilizam-se cotas para fornecer as distâncias entre dois pontos, linhas ou planos, ou entre alguma combinação entre estes dois elementos. A colocação de cotas é normatizada pela NBR 10.126. Com base nessa norma, é incorreto afirmar. Então vamos ver. A. Nas cotas, o valor numérico dá a distância real e as setas indicam os pontos entre os quais o valor se aplica. Muito bem. B.
Cota fora de escala, exceto onde a linha de interrupção for utilizada, deve ser colocada entre parênteses, não tem nada dessa previsão na norma, tá? Cota fora de escala, na verdade, ela deve ser sublinhada e não colocada entre parênteses. Então a B está errada e é o nosso gabarito, né? Letra C. As linhas de extensão são linhas que se prolongam para fora das vistas a fim de mostrar a distância medida. Ok. E a letra D, as cotas indicadas no desenho não são necessariamente aquelas utilizadas pelo projetista, mas aquelas selecionadas para o funcionamento adequado da peça após a montagem e necessárias para a utilização de quem for fabricar a peça. Muito bem, então nosso gabarito, a única que está realmente errada é a letra B. Próxima. A figura abaixo representa um exemplo de cota em posição inclinada. Segundo a NBR 10.126, que estabelece os padrões da cotagem em desenho técnico, vamos ver então as alternativas. A. O texto deveria estar mais afastado da cota. Não, né? Nem pensar. B. O texto deveria estar menos afastado da cota. Também não. Na verdade, esse texto está errado porque ele está no sentido errado, então está tudo errado com ele, né? C. A cota ilustrada está desenhada de acordo com a norma. Nem pensar. D. A cota deveria estar situada abaixo da linha de cota, pelo contrário, deveria estar situada acima da linha de cota, né? E E. A cota deveria ser escrita paralelamente à linha de cota, essa é a única alternativa correta, é a letra E. A cota deveria estar paralela a essa linha de cotagem, acima dela e também no meio, preferencialmente no meio, né? Próxima questão. Observe a figura a seguir com o sistema de cotagem por elemento de referência. Então, primeira coisa, estamos falando de sistema de cotagem por elemento de referência, nós estamos falando de dois tipos de cotagem, ou a cotagem paralela ou aditiva, tá? Então, só aqui, ó, cotagem desenho técnico, nessa figura foi adotada a cotagem, então ó, só aqui você já pode eliminar a letra B, que é em paralelo, a D, que é por coordenada, ou a E, que é por justa posição. Você ficaria entre aditiva e paralelo, que são os dois tipos de cotagem por elemento de referência. E a nossa resposta é a cotagem em paralelo, a letra C. Como nós podemos ver nessa outra imagem, ó, cotagem em paralelo é a localização de várias cotas simples, paralelas umas às outras e espaçadas suficientemente para escrever a cota. Então a alternativa correta é a letra C. Se você está gostando desse vídeo, por favor, já deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda E se você está gostando desse vídeo, já deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda demais o YouTube a continuar entregando o meu vídeo para cada vez mais concurseiros. Então deixe seu like para mim. Mas continuando, vamos para a próxima questão. Ó, a NBR 10.126 fixa os princípios gerais de cotagem a ser aplicados em todos os elementos técnicos. A respeito das definições apresentadas por essa norma, assinale a alternativa correta. Então vamos ver. A. Quando houver elementos equidistantes a serem cotados, tal como os degraus de uma escada, a norma determina que cada elemento seja cotado individualmente, sem possibilidade de se fazer uma simplificação por meio de uma cota única que represente a repetição dos valores. Errado, porque a norma prevê sim uma possibilidade, se você tiver um elemento que se repete, você fazer uma cota única para facilitar a vida da pessoa, né? E também facilitar a leitura do projeto. B. Caso haja cruzamento das linhas de cota num determinado desenho, deve-se fazer uma interrupção de uma delas para que não se toquem, a fim de evitar confusão na leitura das informações. É justamente o contrário. Quando você tiver o cruzamento, eles devem ser evitados, mas quando houver um cruzamento, você não pode interromper a linha de cota, tá? Letra C. Para a identificação da posição de pontos arbitrários em um desenho, é vedado o uso de uma tabela de coordenadas que determine essa posição em relação a uma origem comum. Não é vedado, é permitido, então está errado também a letra C. D. A indicação dos limites da linha de cota é feita por meio das setas ou traços oblíquos. Muito bem, lembre-se, as setas a 15 graus e os traços oblíquos a 45 graus. E a letra E, as cotas não podem ser apresentadas externamente aos limites da linha de cota. Errado, elas podem sim. Portanto, o nosso gabarito é a letra D. Próxima questão. A cotagem de um desenho descreve as medidas do objeto. A apresentação das cotas no desenho deve seguir as normas de caligrafia técnica apresentadas na NBR 10.126. Sobre a cotagem, é correto afirmar: A. Quando um elemento é interrompido, a linha de cota também deve ser interrompida. Pelo contrário, quando um elemento é interrompido, a linha de cota deve ser contínua, não pode ser interrompida. B. O cruzamento das linhas de cota e auxiliares nunca deve ocorrer.
Não, eles devem ser evitados, mas se ocorrer, a linha de cota não deve ser interrompida. C. Quando a cotagem ocorre por um elemento de referência, a cota de referência apresenta seu valor sublinhado. Errado. A norma não diz nada disso. A única coisa que a norma diz é que quando a cota for sem escala, então ela deve estar sublinhada. Mas quando a cota estiver fora da escala. Agora, representada por um elemento de referência, não é a cotagem normal, tá? Letra D. A indicação dos limites da linha de cota pode ter no máximo 2 variações de tamanho no mesmo desenho. Está errado isso, a norma não diz nada a respeito disso. E a letra E, onde elementos equidistantes são parte da especificação do desenho, a cotagem pode ser simplificada. Muito bem, é isso que diz a norma 10.126 e é o nosso gabarito letra E. Próxima questão. A NBR 10.126, cotagem e desenho técnico, fixa os princípios gerais de cotagem a ser aplicados em todos os desenhos técnicos. Segundo a norma, cotagem é a representação gráfica no desenho da característica do elemento através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida. Sobre essa norma, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. O cruzamento das linhas de cota e auxiliares deve ser evitado, ok? Porém, se isso ocorrer, as linhas devem ser interrompidas no ponto de cruzamento. Não, elas não devem ser interrompidas, letra A está errada. B. A indicação dos limites da linha de cota é feita por meio de traços oblíquos, não havendo outra representação segundo a norma. Está errado, né? Porque também nós temos a representação por setas. Letra C. Linhas auxiliares devem ser perpendiculares ao elemento dimensionado, ok? Entretanto, se necessário, podem ser desenhadas obliquamente a este, aproximadamente 60 graus, ok? Porém, paralelas entre si, está perfeito. Essa é a nossa resposta, gabarito letra C, né? Letra D. Existe um único método de cotagem, segundo a NBR 10.126, aqui já está errado, porque existem 2 métodos, né? E a letra E, símbolos são usados com cotas para mostrar a identificação das formas e melhorar a interpretação de desenho. O símbolo que está abaixo aqui representa o raio de uma forma circular. Não, representa o diâmetro. O raio é representado pela letra R, portanto a letra E também está errada. E o nosso gabarito é a letra C. E agora a nossa última questão de hoje, ó. Analise as seguintes afirmativas sobre a NBR 10.126 e coloque verdadeiro ou falso para elas. Vamos lá. Primeira, linhas auxiliares devem ser perpendiculares ao desenho dimensionados, ok. Entretanto, se necessário, pode ser desenhado obliquamente a este, porém paralelas entre si. Muito bem, tá certo. Segunda, o cruzamento das linhas de cotas e auxiliares deve ser evitado, certo? Porém, se isso ocorrer, as linhas devem ser interrompidas no ponto do cruzamento. Não devem ser interrompidas, grave isso. Então, certo e errado por enquanto, ou seja, né, verdadeiro e falso. 3. A linha de centro e a linha de contorno não devem ser usados como linhas de cota, ok? Porém, podem ser usadas como linhas auxiliares, muito bem, tá certo também. E a última, somente uma seta de limitação da linha de cota é utilizada na cotagem de raio dentro do contorno do elemento apresentado. Não, nós também temos a cotagem por o traço oblíquo, né? Portanto, está errado. Então é verdadeiro, falso, gabarito letra C. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos, qual norma que você gostaria que eu tratasse aqui no canal e até o próximo vídeo.